Olá, pessoal. Um bom domingo aí para vocês, né? Não sei se vocês já estão estudando. Nessa nossa videoaula, nós iremos comentar alguns exercícios de geometria. Então, vamos pegar a apostila 2, aula 5, frente D. Vamos fazer os exercícios de aperfeiçoamento. Então, começando no exercício número 17, diz o seguinte: os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x menos 45, 2x mais 10, 2x mais 15 e x mais 20. E pergunta quanto mede o menor ângulo da figura. Pessoal, se ele disse que esses ângulos são os ângulos de dentro de um quadrilátero, se eu desenhar aqui um quadrilátero qualquer, vou inventar um quadrilátero, qualquer um. Esse é um quadrilátero, tem 4 lados. Esses ângulos internos, cada um desses ângulos tem essas medidas aqui. Agora, a questão é a seguinte: quanto mede o menor ângulo? Nós sabemos que se é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um quadrilátero? Quanto será que vai dar se eu pegar esse ângulo, que é 3x menos 45, somar com esse ângulo, que é 2x mais 10, somar com esse ângulo, que é 2x mais 15, e somar com esse ângulo, que é x mais 20. Se eu somar tudo isso daqui, primeiro, segundo, terceiro e o quarto ângulo, que são esses 4, quanto vai dar? Vai dar 360, porque eu sei que qualquer quadrilátero que eu pegue, a soma dos ângulos internos é 360. Então, é só você resolver isso. 3x mais 2x dá 5. 5 mais 2 dá 7. 7 com 1 dá 8. Agora aqui, tenho 10, tenho 15, tenho 25. Com 20, 45. Tira 45, zerou. Então, isso aqui foi embora. Então, 8x é igual a 360. Então, x é igual a 360 dividido por 8. Dá x igual a 45 graus. Agora, observem comigo uma coisa que pode ficar, às vezes, meia vaga para vocês, pessoal. Por que igual a 360? Porque é um quadrilátero. Se fosse um pentágono, eu ia ter que colocar a soma dos ângulos do pentágono. Como que eu acho esse 360 se eu não souber? Você pode usar a formulazinha da soma dos ângulos internos, que é essa, Você sabe que é um quadrilátero, então tem 4 lados. Se fosse pentágono, eu colocaria 5. Então, 4 menos 2 vezes 180. Então, a soma dos ângulos internos vai dar 2 vezes 180, que é igual a 360. Mas a pergunta pode confundir vocês. A pergunta não é o valor do x, é o menor ângulo da figura. Então, vamos observar aqui agora. Eu tenho um ângulo que é 3x menos 45. Vamos ver se esse é o menor. Se o x é 45, 3 vezes 45 dá 135. Menos 45 vai dar 90. Então, um ângulo aqui eu já sei que é 90. O outro ângulo, 2x mais 10. 2x mais 10. O x vale 45. 2 vezes 45 mais 10. Isso aqui vai dar 90 mais 10, deu 100. Então, esse ângulo, vamos supor que vale 100. 2x mais 15. 2x mais 15. 2 vezes 45, que é o valor do x, mais 15, vai dar 105. Então, esse ângulo, 105 graus. E o último ângulo, x mais 20, que vai ser esse, 45 mais 20. Vai dar 65. Portanto, a pergunta é o menor ângulo. O menor ângulo é esse de medida
65. Tá, então é a mesma coisa de ler e somar esses valores e sabe que a soma é 360. Acabamos essa atividade. Agora vamos para o exercício número 8, pessoal. Fizemos 7, vamos 8. Ah, aqui eu errei, ó. Aqui não é 17 não, aqui é exercício 8. É o exercício 7 esse. Agora vamos para o 8. Na página 16. O exercício 8 nos traz de informação o seguinte. Na figura abaixo, para quaisquer que sejam x e y, as medidas dos ângulos que satisfazem a relação é... A primeira coisa, observe que aqui você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 lados na figura. 4 lados. Nós sabemos que toda figura que tem 4 lados, a soma de todos os ângulos é igual a 360 graus. Ó, acabamos de falar aqui em cima. Se aqui é 90, aqui é 90. São ângulos opostos pelo vértice. Se aqui é 90, aqui é 90 também, porque tudo tem 180. Então, esse quadrilátero aqui, ó, ele tem um ângulo de 90 mais um ângulo de x mais um ângulo que eu chamei de y e mais o que, galera? Mais um ângulo de 90. 90 põe 90 é 180. Então, vai ficar 180 mais x mais y. Isso que eu somei são os ângulos de um quadrilátero. Quanto mede os ângulos do quadrilátero? Mede 360 graus. Aí, as alternativas, isolou o y. Se eu isolar o y, vai ficar y é igual a 360 menos 180 menos x. Portanto, y vai ser igual a 180, que é esse valor, menos x. Acabou aí, ó. Agora, próximo exercício, da Unesp, o exercício 5.9, para a galerinha que for prestar Unesp aí no final do ano. O número de diagonais de um polígono convexo de x lados é dado por essa fórmula. Então, para eu calcular o número de diagonais, eu faço x ao quadrado menos 3x dividido por 2. Ele deu essa fórmula. Se o polígono possui 9 diagonais, qual é o número de lados? Olha, pessoal, ele falou que o polígono tem 9 diagonais e falou que x é o número de lados. Então, eu quero encontrar o x. Então, é só você ir pegar essa fórmula, x ao quadrado menos 3x sobre 2, e fazer ela virar igual a 9. Portanto, você vai cair numa equaçãozinha do segundo grau, que vai ficar x² menos 3x, x² menos 3x, igual a 18. Passo o 18 para lá. Se ele é positivo, ele vai negativo. E você cai numa equação do segundo grau. Resolvendo a equação do segundo grau por delta e Bhaskara, nós iremos encontrar dois valores. Ó. X' vai dar 6 e x, duas linhas, vai dar 3 menos 9, vai dar menos 6, menos 3. Agora, como nós estamos encontrando número de diagonais e número de lados, quando eu falo número de lados, tem que ser um valor positivo. Então, x igual a menos 3 não convém como resposta. O único valor que serve para a gente é esse daqui. Mais um exercício bem facinho para a gente aqui, ó. Então, aqui está a resposta do exercício 9. Próximo exercício, ó, exercício 10. Qual é o polígono em que o número de diagonais é o dobro do número de lados? Vamos chamar de D o número de diagonais. D, número de diagonais. E vamos chamar de N o número de lados.
Eu quero saber o polígono em que o número de diagonais é o dobro do número de lados. Ó. Dobrar é multiplicar por 2. Nós sabemos que para achar o número de diagonais, falamos em sala de aula, qual a formulazinha aí, ó, pessoal, que eu uso? Repete com vocês. N vezes n menos 3 dividido por 2. Então, o número de diagonais, eu uso essa fórmula. Igual a 2n. Resolvendo, eu tenho n vezes n, n quadrado, n vezes 3 menos 3n, sobre 2, igual a 2n sobre 1. Agora, fração, fração, igualdade, nós vamos multiplicar isso em x. Então, vai ficar n2 menos 3n. Vou apagar aqui, que ficou bem mal feito, né? Ó. n2 menos 3n igual a 4n. Passo 4n para lá. n2, quem deve 3 e deve 4, deve 7. Aqui eu gosto de fazer por fatoração, mas se você quer usar delta e bhaskara, você tem aqui, ó, a igual a 1, b igual a menos 7 e c vale 0. Mas por fatoração, pessoal, o que eu tenho de igual nos dois? N quadrado e menos 7n, o menor é n elevado a 1. n2 para chegar no n quadrado falta 1. 7n dividido por n dá 7. Então, resolvendo aí por delta e bhaskara ou fatoração, eu tenho duas respostas. Ou n é 0, ou n menos 7 é 0. Ou isso é 0, ou isso é 0. Então, n é igual, menos vai para lá, mais n é 7. Duas soluções, só que só uma vai valer para a gente aqui, ó, galera. N igual a 0 está fora, não existe polígono com 0 lados. Então, qual é o polígono em que o número de diagonais é o dobro do número de lados? É aquele polígono que possui 7 lados. Como que eu chamo o polígono que possui 7 lados? Eu chamo de heptágono, alternativa D. Agora, vamos mais um exercício. Então, esse aqui acabou. O próximo exercício fala, se o número x de lados de um polígono convexo regular é par, então existem n menos 2 diagonais passando pelo centro do polígono. Ele está dizendo aqui, pessoal, que se existe um polígono de lado par, pega um retângulo ou um quadrado, por exemplo, porque é regular, né? O quadrado, ele tem sempre o número de lados dividido por 2 diagonais passando pelo centro. Ó. Então, um quadrado, eu tenho 2 diagonais passando pelo centro. Se você pegar, por exemplo, aqui um hexágono, ó, você tem, vamos calcular o número de diagonais que passam pelo centro. Pelo centro vai passar 1, 2, 3. 6 lados, metade divide por 2, 3 passam pelo centro. Então, é importante você entender o que ele está dizendo aqui. O resto não vai passar pelo centro. Ó. Você pode observar que essas diagonais que eu vou fazer aqui agora, ó, não passam pelo centro. Não passa, não passa. Tem mais aqui, ó. Essa não passa. Essa outra aqui não passa. E aí vai ter outras diagonais que não passam. Então tá, entendemos o que o exercício falou. Agora vamos terminar de resolver. Caso contrário, ó, metade passa pelo centro. Caso contrário, não existem diagonais passando pelo centro. Assim sendo, se a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é 2.520, eu quero calcular, foca na pergunta, o número de diagonais que não passam pelo seu centro. Então, eu tenho aqui
Diagonais que não passam pelo centro. Eu tenho que fazer o que para achar isso? As que não passam. Eu tenho que achar as diagonais total, tirar as que passam pelo centro, que vai me dar o total das que não passam pelo centro. Então, mas para eu calcular o total de diagonais, eu preciso ter o número de lados. Ó. Nós sabemos que o número de diagonais, eu uso essa fórmula aqui que a gente usou. Ó. Essa aqui. Para isso, eu tenho que ter o número de lados. Então, vamos lá. Para achar o número de lados, o que eu tenho? Eu tenho que a soma de todos os ângulos de dentro é 2.520. Então, ó, soma de todos os ângulos internos, a gente vai usar essa fórmula. Eu sei que o S, que é a soma de tudo, é 2.520. É igual a N menos 2 vezes 180. Passo 180 dividindo. Ó, quem está multiplicando passa dividindo. Então, 2.520 dividido por 180 é igual a N menos 2. Fazendo 2.520 dividido por 180, temos 14. Então, 14 é igual a N menos 2. Passo 2 para lá. Então, N é igual a 16. Então, primeira conclusão, nós sabemos que esse polígono tem 16 lados. Então, vamos calcular o número de diagonais. Para achar o número de diagonais, eu faço n vezes n menos 3. Então, 16 vezes 16 menos 3 dividido por 2. Menos. O exercício falou que para você achar o total de diagonais que passam pelo centro, é n menos 2. Número de lados dividido por 2. Isso é igual o total de diagonais que não passam pelo centro, ó, que é o que eu quero encontrar. Então, é só você resolver essa continha aqui. 16 simplifica por 2 dá 8. 16 menos 3 é 13. Então, vai ficar 13 vezes 8, 104. Menos. Metade de 16 é 8. Tirando 8 de 104, eu tenho 96. Conclusão, alternativa E. 96 diagonais não passam pelo centro. Tá aí, né, meninos? Muito fácil essa matéria. Vamos fazer o último exercício do aperfeiçoamento com vocês? Então, temos lá. Pentágonos regulares. A palavra regular em geometria quer dizer pentágonos em que todos os lados são iguais. Eles podem ser conectados lado a lado, conforme a figura, formando aí uma estrela de 5 pontas. Então, vamos observar algumas coisas aqui. Temos lá. Ele pede para que nós calculemos a medida do ângulo θ, né? Eu sei que se isso são pentágonos, para eu achar a medida do θ, se eu tiver esse ângulo, tiver esse ângulo, tudo isso aqui, ó, me dá 360 graus. Então, o que falta aqui é eu encontrar a medida de um ângulo do pentágono. Então, eu vou pegar o pentágono e vou descobrir a medida de um ângulo. Para eu descobrir a medida de um ângulo, eu vou achar a medida de todos os ângulos e dividir por 5. Como que eu acho a medida de todos os ângulos de um pentágono? Pela fórmula. A soma de tudo é n menos 2 vezes 180. N é o número de lados, 5 lados, vezes 180. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 é igual a 540. Então, 3 vezes 180 dá 540. Então, eu sei que a soma de todos os ângulos do pentágono é 540. Mas se eu descobrir de um, dá para saber de cada um desses e descobrir o tetra. Então, vamos dividir.
Se ele tem 5 lados, eu vou dividir isso por 5. Isso aqui, então, vai dar 108. Então, cada ângulo aqui dentro mede 108 graus. Tá lá, então. Vamos colocar cada um. 108 para o primeiro. 108. Esse vale 108. Esse vale 108. Com essas três informações, eu acho o ângulo tetra, que é muito fácil agora. Ó. 108 mais 108 mais 108, ó, 3 vezes o 108 mais o ângulo θ, isso tem que dar 360 graus. Só olhar aqui que deu uma circunferência. 108 vezes 3 é óbvio que é 324. Isola esse ângulo de cá, 360 menos 324. Vou ter como resultado o ângulo θ igual a 36 graus. Tá aí, meninos, achamos o valor do θ. Então, essa videoaula nós falamos sobre os exercícios de aperfeiçoamento. Aí, na próxima videoaula, vocês podem corrigir os exercícios da página 23 e 24, que falam também de semelhança, só que esses não é a lista extra, é os exercícios da geometria plana 3, aula 6. Galera, por enquanto, aquele abraço especial para todo mundo, viu? Fiquem com Deus aí novamente.